E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de projeções cartográficas e dessa vez a gente vai estudar projeções cônicas e azimutais. Azimutais também chamadas de projeções planas ou polares. Mas antes, a gente vai relembrar um pouquinho o que são projeções cartográficas. Projeções cartográficas são as variadas formas de se representar algo tridimensional, como a Terra, por exemplo, que tem várias dimensões, em uma superfície plana, como uma folha ou um quadro. Então, como vocês já sabem, todas as projeções cartográficas vão apresentar imperfeições, defeitos. Por quê? Porque é impossível projetar ou desenhar algo que tem várias dimensões em algo plano, sem deixar nenhum defeito, nenhuma distorção, certo? Então, as principais técnicas de projeções cartográficas são a cilíndrica, que a gente já viu em outro vídeo, a cônica e a polar, que a gente vai ver agora, certo? Então, vamos aqui observar mais uma vez essas imagens para facilitar a compreensão. Olha só, revisãozinha rápida aí. Projeção cilíndrica, a superfície, ela é projetada em uma superfície o quê? Cilíndrica, tá? Então, olha, o globo é projetado aqui dentro. Imagina que aqui dentro tem um espelho. Qual a imagem que vai aparecer nesse espelho? A imagem que aparecer nesse espelho, digamos que ela será desenhada. E quando se abre essa superfície, qual é o resultado que aparece? Esse aí, ó, que tá à esquerda da sua telinha. Essa imagem aí de baixo, tá? Geralmente os mapas em projeções cilíndricas, eles são... Geralmente não, eles são, né, retangulares, com paralelos e meridianos retos, tá? Formando ângulos de 90 graus, beleza? Projeções cônicas, que a gente vai estudar agora, né? Inclusive, eu já vou passar aqui a imagem para a gente já ir direto e depois a gente vai ver a plana. Então, olha só. Então, na projeção cônica, o globo, ele é projetado em uma superfície o quê? Cônica, né? Em formato de cone. Então, imagina que aqui dentro dessa superfície cônica tem um espelho. Qual a imagem que vai aparecer nesse espelho quando eu coloco o globo aqui, ó? Justamente essa imagem aí que está do lado de vocês, né? Do lado direito da sua telinha. E quais são as características, gente, dessa projeção cônica? Eu vou adiantar aqui o slide que a gente tem uma imagem mais clara que vai facilitar a compreensão de vocês. Aqui, olha. As principais características dessa projeção cônica aí são as seguintes. Primeiro, geralmente projeta-se um hemisfério por vez. Olha só, vou ativar o lápis aqui para mostrar para vocês. O hemisfério que está representado aqui, olha, é o hemisfério norte. Poderia também ser o hemisfério sul. Então, elas são mais ideais, mais apropriadas para representar um hemisfério. Ou então, pequenas partes do território, como um país, por exemplo, como o Brasil. Tem mapas do Brasil na projeção cônica, que vocês vão ver lá na frente. Tá? Outra característica básica aí dessa projeção é que elas são ideais para representar as médias latitudes. Quais são as médias latitudes? Gente, essa região aqui, ó, tá? Que nem fica muito próxima do Equador. O Equador passa aqui, mais ou menos. Nem fica muito próxima, nem fica muito distante, tá? Então, essa parte aqui, essas médias latitudes, elas são bem ideais para representar essa região aí, onde ficam os Estados Unidos, os países da Europa, né? O Japão e assim por diante. Uma terceira característica, deixa eu só apagar aqui. Uma terceira característica é que, como identificar isso numa prova, por exemplo? Como que você vê aquele mapa e como você sabe que ele foi projetado numa superfície cônica? Olha, observem que os meridianos são essas linhas aqui, olha, verticais. Deixa eu tentar acertar uma aqui. Olha, essas linhas imaginárias verticais.
Como é que elas ficam numa projeção cônica? Elas geralmente se unem em um ponto. Olha esse ponto aqui, ó. Tá vendo? Porque não dá para ver ele nesse outro mapa, mas geralmente todos os meridianos se unem em um ponto e desse ponto eles se abrem para as extremidades, como vocês estão vendo aqui, ó. Eles estão se abrindo para as extremidades, formando um sistema radial incompleto, como se fosse uma roda de bicicleta, tá? Os meridianos ficam assim. E os paralelos? Os paralelos são essas linhas horizontais. Essas linhas horizontais aqui, ó. Os paralelos, eles formam assim, tem um formato de semicírculo. Mais assim, como que eu posso dizer? Curvados, né? Eles ficam mais curvados, formando semicírculos em todo o mapa. Então, é uma característica aí muito clara de ser observada nas projeções cônicas. Meridianos que se unem num ponto e se abrem, formando o sistema radial incompleto, e os paralelos formando semicírculos aí em uma curvatura que dá para perceber de forma muito clara, tá? Uma quarta característica é que as deformações, onde é que ficam as deformações maiores nessa projeção? Bom, uma dica aqui, olha, mais uma vez olhem para cá, olha. Quando eu pego esse globo aqui e projeto ele aqui dentro, onde vocês acham que a parte interna do cone vai tocar mais? Onde ela vai se aproximar mais do globo? É justamente nessas regiões aqui, olha. Tá vendo? São essas regiões do globo que ficam mais próximas da superfície do cone, que são os pontos de tangência ou de contato, como a gente chama. Então, são essas regiões aí que vão apresentar os menores defeitos. Então, elas vão ser melhores representadas nesse tipo de projeção. Quais são as regiões que vão ser mais defeituosas, distorcidas? As que ficam mais distantes dos pontos de contato com o cone. Então, quais são? Por exemplo, essa daqui, ó. Essa dos polos aqui, tá? Então, quanto mais estiver próximo do ponto de contato com a superfície interna do cone, melhor fica a representação. E quanto mais distante dos pontos de contato, de tangência, maiores são os defeitos apresentados, tá? Por isso que essa projeção é bastante utilizada para representar as médias latitudes, né? Porque é justamente nesse ponto aqui que ela toca mais. Mas vamos seguir. Olha, se vocês quiserem, depois dá um pause aí, nesse momento, para copiar ou para ler. Todas as características que eu acabei de explicar, elas estão contidas aí nesse resumo, tá bom? Mais uma vez, ressaltando aí para vocês. Exemplos de projeções cônicas. Então, vamos ver uns exemplos aí. Olha o mapa do Brasil na projeção cônica. Gente, observa aí a curvatura do Trópico de Capricórnio. Lembra que eu falei, olha, os meridianos, que são essas linhas verticais, elas se unem em um ponto. E desse ponto, elas se abrem no sistema radial incompleto. Já os paralelos, que são essas linhas horizontais, elas formam semicírculos curvados, né? Tem uma curvatura, diferente da projeção cilíndrica. Na projeção cilíndrica, tanto os paralelos como os meridianos, eles são o quê? Retos, formando ângulos de 90 graus, tá? Vamos ver agora o mapa do mundo na projeção cônica, né? No caso aí é uma projeção cônica e equidistante. Vamos entender por que equidistante. Olha aí o mapa do mundo na projeção cônica. Percebam, gente, que as deformações ficam muito grandes, os defeitos, né? Ficam muito grandes nessas regiões aqui, olha, que estão mais distantes dos pontos de contato. Já essa região aqui, ela fica mais bem representada. E essa projeção aí, ela é equidistante porque as distâncias entre os paralelos e os meridianos, elas são
preservadas. Percebam que é quase a mesma distância de um paralelo para outro e de um meridiano para outro, né, ao longo de todo o mapa. Então, as equidistâncias entre eles são bem aí respeitadas, preservadas, tá bom? Vamos seguir. Outro exemplo aí, olha, a projeção cônica equivalente, ela é bastante utilizada nos Estados Unidos e no Brasil também, pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Outra projeção aí cônica, né, conforme de Lambert. Essa projeção aí, ela é a projeção oficial utilizada na Bélgica, na Estônia, que são países da Europa, e também várias cartas aí produzidas no continente europeu em escalas iguais ou inferiores a 1.500 metros quadrados, beleza? E é conforme essa daí, por quê? Porque ela preserva o formato dos continentes. Vamos agora para a projeção plana, que também é chamada de azimutal, equidistante ou polar, veja aí. 4 nomes para designar um tipo de projeção. Então, nessa projeção aí, como é que é feito? O globo é projetado onde? Em uma superfície o quê? Plana. Então, geralmente coloca-se uma superfície plana, como uma folha, em cima do globo, tá? E a imagem que se obtém aqui é essa daí, ó. É bem parecida, ou semelhante a essa daí que aparece na direita da tela de vocês. Ela é muito utilizada, gente, para representar os polos. Por isso que chama, né, também projeção polar. Vamos ver as principais características dessa projeção aí. Olha. Como eu disse, ela é indicada para as altas projeções, para as altas latitudes, as regiões polares da Terra. Ela é chamada de equidistante porque as equidistâncias aí são preservadas, ou seja, as distâncias entre um paralelo e outro, entre um meridiano e outro. Se você, olha, deixa a gente voltar aqui, olha só. A distância entre um paralelo e outro, entre um meridiano e outro, elas são mais preservadas, por isso, né, equidistantes. Os meridianos aí, eles se unem no ponto de tangência, né, no ponto, onde é o ponto de contato, minha gente. Olha, o ponto de contato é aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó, do meio. Então, os meridianos, que são essas linhas verticais, eles se unem nesse ponto de contato. E eles se abrem também, olha, para as extremidades em um sistema radial completo. Um sistema radial completo. E os paralelos, como ficam? Os paralelos, que são esses círculos, ó, eles formam círculos que aumentam à medida em que se distancia do ponto de contato, do ponto de tangência onde os meridianos se unem. Veja, os círculos eles vão se abrindo, ó, à medida que se afasta do ponto de contato, do ponto de tangência. É muito simples também de identificar essa projeção plana, certo? Vamos ver mais uma característica dela. Assume uma postura geopolítica, pois representa regiões específicas, podendo representar mapas políticos, econômicos e etc. Então, geralmente ela também representa bastante algumas regiões, alguns países específicos, podendo aí servir para fins políticos, econômicos e assim por diante. Exemplo de projeção plana, olha aí, o símbolo da ONU, né? Esse já foi questão também pedida em Enem, se não me engano. Veja aí, olha as características que a gente citou. O ponto de contato aqui, olha, no meio. Os meridianos se abrindo, formando um sistema radial completo. Os paralelos formando círculo ao redor do ponto de contato, formando aí um sistema bem completo, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido. E até a próxima.